estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí de novo na sua casa. Hoje o assunto é saúde da mulher. A gente tem muitas relações entre uma doença e outra que está causando bastante infertilidade nas mulheres, outras doenças e às vezes a falta de investigação complica todo esse meio de campo, toda essa história. A gente sabe, né? As mulheres já têm o costume de ir todos os anos no seu médico, se não todos os anos, né? Quando falta um tempinho, vai no ano seguinte. Mas as mulheres, elas têm o costume de se cuidar mais. Mas, às vezes, esse cuidado não é o completo, principalmente nas causas aí da infertilidade e de outras doenças associadas à parte ginecológica. Sobre isso, a gente está com uma especialista, uma convidada muito especial conosco aqui no estúdio, a doutora Beatriz Milanês. Doutora, obrigada pela participação. E essa parte ginecológica, realmente, a mulher, ela se cuida, mas a gente não tem nem o que falar, né, doutora? Então, a mulher, ela, por si só, ela já procura serviços de saúde e tal, mas às vezes ela fica perdida de qual procurar, qual especialista devo ir, qual exame eu devo me atentar, né? Então, informação a gente sempre acha importante, porque quanto mais orientada, menos gasto com exame desnecessário, mais direcionada a paciente vai, né? A mulher vai. E às vezes até ajuda no casamento também, na relação entre o casal, porque são um binômio, né? A gente chama o casal infértil, a gente não chama a mulher infértil. Uhum. E isso é bem importante deixar claro. 30% das causas de infertilidade são só femininas. 30, mais ou menos, por cento são só masculinas. E 30% são dos dois. Então, quando se encontra uma causa na mulher, não quer dizer que nele não tenha, né? Mas então sempre ela procura primeiro, e aí é uma função para pedir o exame dele. Mas enfim, informação é sempre importante. É porque já vem aquela cultura que a mulher tem que dar conta da gravidez, de estar fértil. É sempre a mulher que escolhe quando vai engravidar, é tudo a mulher, né? A mulher é responsável por tanta coisa dentro de casa, que não é só a saúde dela, né? Às vezes a gente, durante a consulta ginecológica, a gente descobre sinais de algum problema de saúde nele, né, por referências que ela fala, com questão de próstata ou questão da própria andropausa deles, né, mas eles não vão por nada no médico para contar coisas que elas não têm nenhum problema de contar numa consulta ginecológica. Então a gente vê que a mulher culturalmente ela é mais aberta para falar da sua saúde, então ela merece mais orientação mesmo, ela merece mais informação mesmo. Até porque se a saúde da mulher está bem, isso eu escutei vários anos dos médicos, né? Se a saúde da mulher está bem, a da casa vai bem, porque ela vai cuidando de todo mundo, ela observa. Não, né? deveria ser obrigação assim, dela isso, né? Porque eu brinco com elas, principalmente quando elas vêm com queixa de falta de libido, tá? Que é uma queixa comum no consultório ginecológico. 70% a 80% das consultas ginecológicas vêm acompanhadas dessa queixa. Eu acho que duas coisas importantes para a gente falar hoje sobre isso. Primeiro que toda a responsabilidade, como você falou, vai para cima dela, inclusive ela é responsável pela libido dela, do marido, enfim, né? Do bom funcionamento da vida sexual do casal. Ela é sempre responsável. Ele nunca se sente responsável, sempre ela. Ela se cobra mais também. E existe uma confusão de comparação entre as libidos masculina e feminina. Isso é uma coisa importante falar na televisão. A libido feminina, ela nunca vai ser igual à do homem. A libido masculina, ela tem um tipo de dinâmica e a libido feminina, outro tipo. Primeiro, o que é libido? Libido é a vontade de iniciar uma relação sexual. Depois tem excitação, que é a capacidade de ter uma ereção no homem ou lubrificar-se e se sentir prazer na mulher. Isso não é libido. Libido é só a vontade espontânea. Então, a libido no homem, ela é espontânea. Tá. Né? E essa teoria não é inventada por mim, não. Foi uma psiquiatra brasileira muito respeitada no mundo todo, a Carmita Abdo, ela é da USP, e ela é viva ainda, e ela tem muita bibliografia, muito trabalho publicado sobre isso. Então foi ela que criou essa teoria, e eu acho bem válido a gente falar na TV isso
iríamos falar de outra coisa, mas eu acho o libido tão importante, porque é uma queixa tão comum. Então, assim, a libido dele é a espontânea. A espontânea é do nada. Então, ou então um estímulo visual, ou um estímulo, passou na frente trocando de roupa, já o marido já está pronto. Mas ela só tem essa libido espontânea, que deles é diária, uma vez por mês. Um dia do mês, que é o dia fértil. Então, imagina uma mulher que toma pílula, ou que usa algum método anticoncepcional que não ovule, ela não tem nenhum dia dessa aí. A libido feminina, nos outros 29 dias, que é a libido mais comum, chama estimulada. É uma libido que, geralmente, ela não vai querer do nada. Um estímulo visual não vai causar muito interesse nela. Talvez um estímulo auditivo ou um estímulo mecânico também não. Né? Talvez anime, mas não como ele. A gente brinca, lavar a louça, passar pano no chão, deixar a mulher mais relaxada o dia inteiro. Então, ela não vai ter a vontade espontaneamente. Ela vai... tem que ser induzida. Ser induzida, exatamente. Então, eu brinco que ele tem o papel de tentar e ela tem o papel de dizer sim ou não. Só que ela tem que se puxar um pouco, porque ela normalmente vai começar uma relação sem vontade. E durante a relação, se for bem estimulada, com o tempo, caprichado, nas preliminares, ela vai conseguir a sua excitação, a sua lubrificação, seu relaxamento e, finalmente, seu orgasmo. Pode ser que isso aconteça e pode ser que não. Então, o que eu falo para os casais? Ele tem o papel de tentar, ela tem o papel de dizer sim ou não, ela vai se esforçar um pouquinho mais, porque ela não vai ter... dificilmente ela vai começar uma relação com muita vontade, ela vai começar meio assim, ai, tá, que saco, né? Tal, daí começa, daí vai, pode ser que acabe no orgasmo dela ou não. E isso também é importante os casais se atentarem. É que a mulher não fique no compromisso de ter um orgasmo, senão ela vai começar a fingir, né, para acabar de uma vez e acaba também minando a relação entre o casal. Então, diálogo é importante, sempre estar em comunicação. Eu acho muito triste, assim, quando a paciente chega no consultório e diz assim, eu vim aqui, a senhora me dá um remédio, que meu marido disse que eu estou muito fria e que eu preciso ir no médico para descobrir qual é o problema que eu tenho. Eu não sei nem por onde começar, né? E o segundo ponto que eu acho importante, além de entender essas diferenças de libido, é cuidar com a relação entre os dois. Às vezes ela está fazendo papel de mãe dele, né? Ou porque ela faz questão de fazer esse papel de mandar, de decidir tudo. Ele adora ficar na coitadolândia, ele adora ser o filhinho dela, ele foi servido por uma mãe a vida toda. E ele continua isso no casamento dele e ela não vai ter tesão por filho. Então, se essa relação não mudar, de ela ser a mãe e ele ser o filho, também vai complicar o meio de campo em algum momento. É complicado, aí vai pra terapia de casal, que é o melhor lugar. É verdade. Mas, doutora, tá tudo bem, queremos engravidar, não conseguimos. Os fatores são inúmeros, como a senhora disse, 30-30, 30 para um, 30 para o outro, 30 para os dois. E 10 que não encontra causa em nenhum dos dois. Exatamente, mas aí a gente, além disso, tem um monte de fator. É alimentação, é até cosmético, tudo que usa hoje está interferindo, porque nosso ambiente está muito contaminado, né? Exatamente, e a gente fica muito inflamado com o contato que a gente tem com o ambiente, com a alimentação industrializada. Isso vai gerando fatores no organismo que não se tinha antigamente. Né? Quando a alimentação era mais natural, a vida era menos sedentária, né? Hoje o sedentarismo está muito relacionado com doenças também, né? Então, diante dessa confusão toda, a gente começa a investigação do casal, né? Para não criar-se aquela ideia de que, então vai no ginecologista, ela vai fazer toda uma investigação, que é uma bateria de exames, e ele nem com espermograma não faz. Então, a gente começa com a primeira etapa de exames nela e o espermograma nele, né? Deu tudo normal dele, a gente segue nela investigando. Mas se o exame dele der alterado, já muda toda a abordagem. Tu pode até continuar investigando ela, mas ele tem que fazer o espermograma primeiro. Eu atendo às vezes paciente que vem na terceira etapa dos exames e ele não fez o espermograma dele ainda. Aí eu fico imaginando quem realmente quer o filho ali.
Porque às vezes é só ela que quer, Aham. né? E ela tá tapando o olho que ele também queira, mas na verdade ele não quer. Porque quem realmente quer, a gente nota Vai que ele se atrás, empenha. né? Exatamente. Então se faz o exame nos dois. Os dela começa sempre por exames de laboratório e de imagem só o ultrassom. Tá. Alguns protocolos utilizam já o raio-x de trompa ali ou não. Mas, na paciente que durante a conversa, durante a consulta, a gente descobre uma dor pélvica, não importa a intensidade, gente. Tem dor pélvica, tem que ser pensado em doenças ovarianas, de trompa ou de útero que pode estar causando aquela dor. E se tem dor associada à infertilidade, daí tem que pensar em endometriose e principalmente em bactérias que são moram no colo do útero, podem causar aborto, infertilidade, trabalho de parto prematuro, é muito fácil de diagnosticar. Colhe com exames junto com o preventivo, o nome do exame é kit multiplex, se colhe do colo do útero e aí se trata já ali na primeira consulta. Então, ali nessa primeira consulta é feito, então, uma boa história, né, do casal, dela, lembrando que tem que investigar ele mesmo que ele já tenha filho de outro casamento, Sim. tá? Porque existem causas de infertilidade masculina acontecem no meio que do são caminho, adquiridas, né? doenças nele também. Então, fez a pesquisa dessas bactérias, escolheu o preventivo, fez esses exames de imagem, um ultrassom bem básico, veio tudo normal. Ah, vocês não têm nenhum problema para estar... Não, se não conseguiu é porque tem algum problema. Outro detalhe, para dizer que um casal não está conseguindo, tem que tentar por 12 meses, se ela tem mais de 35 anos, menos de 35 anos, e 6 meses se ela tem mais de 35 anos. Passou disso, já tem que começar a investigar. Também não precisa investigar antes disso, porque antes disso é o tempo normal que um casal que não tem problema nenhum pode levar para engravidar. E aí, no caso, dentro desses exames, são N possibilidades que podem aparecer. Então, hoje em dia tem alguma que chama mais atenção, doutora? Eu acho que mais a endometriose, porque ela é uma causa comum, né? Mais ou menos 50% das mulheres que têm infertilidade têm endometriose. É subdiagnosticada no Brasil porque o exame definitivo, primeiro, que o exame físico de uma mulher com endometriose é um exame diferente. Tá. É um exame que a gente faz um toque mais demorado. O examinador tem que ter experiência para conseguir perceber que aquilo ali tem alguma coisa errada. Não é um toque rapidinho. Depois, no exame, não é um ultrassom simples, por exemplo. Ele tem que ser com preparo intestinal, feito por um radiologista ou examinador que saiba ver a doença. Não adianta fazer em qualquer lugar. Porque a endometriose, para quem não sabe o que é ou tem alguma alusão à doença, né? Ela é uma descamação da parede do útero. A parede do útero, ela apresenta falhas. Como é que, no grosso modo, assim, para as pessoas em casa entenderem como é que é, doutor? Então, o útero da gente é oco Tá. e a parte interna, que é oca, é revestida por uma pele bem fininha que chama endométrio. Tá. Essa pele engrossa todo mês para receber um embrião, porque ela está esperando que a gente engravide. Como essa gravidez não ocorre, desde que ela fica mocinha e ovula, esse endométrio vai engrossar todo mês. Então, é como se fosse grama que cresceu. Não recebeu nenhum embrião ali, essa grama não tem nem porque está grossa, vai descamar. Tá. Então, ela descama, desmancha, como se fosse grama cortada mesmo. E fica fininha de novo. E esses pedacinhos de endométrio vão se desmanchando, mistura com a menstruação, com sangue e sai pela vagina. Isso é menstruação. Só que o que a gente vê no absorvente é 90% do que o nosso útero produziu. 10% não sai pela vagina. 10% volta pelas trompas e cai no abdômen. Então, é por refluxo menstrual pelas trompas que vai parar endométrio fora do lugar. Ele estava dentro do útero e foi parar fora do útero. E isso é a primeira fase. É a fase em que houve esse refluxo. Todas nós temos isso. Todas as mulheres do mundo têm refluxo menstrual todo mês, desde a adolescência. O que é o normal? Meu sistema imunológico reconhecer que esse pedacinho de endométrio não deveria estar ali, vai lá e limpa ele.
10% das mulheres têm uma falha nesse sistema de limpeza. Então, sobra os pedacinhos de endométrio que caíram no mês passado, ano passado. Tem sempre um perdido aqui embaixo na pelve. No início, ele é minúsculo. A gente chama essa fase de microimplante. E ele fica solto lá dentro do abdômen. O primeiro lugar que ele se gruda é no peritônio. Por isso que a endometriose começa no peritônio, que é um véu que recobre nossos órgãos por dentro. Bexiga, trompa, intestino, ligamentos, toda a pelve aqui. E aí ele pequenininho gruda no peritônio e vai começar a crescer ou não. É aí que entra o tratamento. Porque o tratamento é baseado nesse estímulo. Nós temos 2 estímulos principais, o ovário e o intestino. É como se fosse adubo que faz aquela sementinha pequenininha se multiplicar, crescer, virar uma árvore, um arbusto e ficar grandão, com raiz e tudo. Isso é o nódulo de endometriose. Na fase peritoneal, não é visível em exame de imagem nenhum, nem mesmo com preparo sendo feito por um examinador que saiba ver. Então, quando a gente recebe um ultrassom normal, com a paciente com toda a sintomatologia, eu não digo tu não tem endometriose, eu digo tu não tem a profunda, que é aquela que o nódulo é maior, que já dá para medir. Né? A peritoneal, o exame de imagem, seja ressonância, seja ultrassom com preparo, vem normal. Então, não é garantia de que tu não tenha a doença receber um exame normal, tá? Aquilo ali é um exame complementar, ele vai ajudar o médico que está te atendendo a raciocinar em cima de qual tipo você tem e como vai ser o tratamento. E o tratamento clínico, então, que não é o cirúrgico, ele é baseado nesses 2 estímulos, o ovariano e o intestinal. É ali que entra o tratamento. E a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta falando do tratamento da endometriose e também algumas doenças associadas aí, como os celíacos, na questão da infertilidade. A gente volta já. De volta então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo a ginecologista Beatriz Milanês, que está falando bastante sobre a saúde da mulher e também a questão da infertilidade. A gente estava falando da endometriose. Doutora, a senhora estava falando dos exames, aí foi lá, fez, alguns médicos já olham, falam, não tem, mas tem toda a sintomologia, tem aquela cólica que não para nunca, pensar, não consegue engravidar. E aí, se tiver dúvida, procura outro profissional. Mas aí foi diagnosticada, tá lá. Eu já ouvi alguns relatos até de famosos da internet falando que fez a cirurgia, logo em seguida conseguiu engravidar. Que tipo de cirurgia é essa? Como é que faz se, como a senhora explicou, ele está meio perdido lá dentro da barriga, vamos dizer assim, vamos imaginar coloquial. Que aquela ilha de endométrio conseguiu se proliferar e formar ali um amontoado de células que todo mês vai se comportar como o endométrio normal. Então, todo mês vai engrossar, todo mês vai sangrar. Esse sangue não tem por onde mesmo ele saindo do útero, ele continua tendo o mesmo estímulo. Tudo igual. E isso causa uma inflamação local. Essa inflamação libera substâncias químicas que são como ácidas. Então, mata o embrião, mata o espermatozoide. Por isso que ela causa infertilidade e dor. Porque essas substâncias, elas irritam os nervos, causam alteração de evacuação, sintomas urinários, dores na região do ânus, dores na relação, tudo por inflamação desse sangramento mensal que ocorre e essa inflamação que todo mês se dissipa ali na pelve. E também mata embrião, espermatozoide, óvulo, então acaba causando infertilidade também. Isso é a causa desses nódulos fora do útero. Então eu preciso tentar inibir essa inflamação. Então eu posso inibir tentando diminuir o estímulo que esse foco está recebendo, ou eu posso ir lá e retirá-lo. Né? Então, quando a gente opera para isso, para retirar os focos visíveis. Nenhuma dos tratamentos de endometriose é garantia de cura definitiva dela, porque aquele problema de reconhecer endométrio que está fora do lugar é da pessoa, é da mulher. Se ela continuar menstruando, a doença pode voltar. Tá? Então, existe uma chance da doença voltar. Daí a gente define assim, quem que merece ser operado? Quem que deve ser operado?
Não tem a ver com a intensidade da doença, tamanho de nódula, onde é que ela está, nada disso. Tem a ver com 4 coisas. A primeira é a dor, que não está respondendo a nada. Nem ao tratamento clínico e nem a dieta, tá? Tratamento clínico inclui bloqueio da menstruação, porque diante daquilo que eu expliquei, se eu bloqueio a menstruação, eu evito que forme focos novos. Sim. Né? Não está refluindo mais endométrio novo ali para a pelve. E aquele que já está lá, deixa de receber uma parte do adubo, então ele não cresce, fica lá do jeito que está. Isso é um tratamento. 40% do estímulo é ovariano, então eu consigo bloquear com bloqueio hormonal. E o outro 60% do estímulo é intestinal. Aí entra as doenças intestinais. Tá. Síndrome do intestino irritável, doença celíaca, intolerâncias alimentares são muito mais comuns em paciente com endometriose. Então, a maioria das vezes, ou você descobre se ela tem também um problema intestinal e trata, ou ela entra na tal dieta anti-inflamatória. Descobriram que essas pacientes têm a microbiota, que são as bactérias do bem que moram dentro do nosso intestino, elas têm a microbiota alterada. E dependendo do alimento que cai ali, ele produz vitamina para a doença. Tá. Então ele faz ao contrário. Isso mesmo. Então não adianta nada ficar bloqueada de hormônio e comendo errado. Porque tu tá conseguindo 40% do tratamento aqui. Né? Todos os hormônios são anticoncepcionais, eu quero engravidar, então vou ficar sem tratamento? É importantíssimo a dieta aqui, a dieta anti-inflamatória, tem vários nutricionistas especialistas nisso, porque essa dieta anti-inflamatória é 60% de bloqueio que tu consegue, aí é a hora de parar o método para engravidar. Tá. Então tem que ter o equilíbrio para as coisas funcionarem. Porque... Não adianta nada apostar tudo em hormônio, não vai funcionar, vai cortar o efeito do hormônio. Muitas estão usando já há muito tempo e não conseguem, pinga, sangra, dói, doutor, esse hormônio não está dando certo. A maioria das vezes é o que ela está comendo que está cortando o efeito. Porque, como a gente falou lá no começo, o ambiente, né? Hoje em dia é a comida, é o produto que a gente usa, tudo isso está influenciando, né? Muito a ver. Então, uma indicação cirúrgica é dor que não está respondendo a tratamento clínico. Então, ela já está fazendo a dieta, ela faz atividade física, que é outra coisa que está provado que tem um efeito importantíssimo na contenção da doença, e o bloqueio hormonal. E mesmo assim está com dor, essa merece ser operada. A segunda é aquela que está tentando engravidar e não consegue. Mas só um adendo, doutora, essa operação não é a retirada do útero, nada, é a retirada só dos focos. Desses focos de endometriose. Porque tirar o útero é garantia de que a doença não vai voltar? É garantia de que tu não vai fazer foco novo. Tá. Mas o microimplante que tá ali há vários meses, pequenininho, invisível. Quem então já tem a propensão ou já tem a doença mesmo com a retirada do útero? Pode fazer a doença mesmo tirando o útero. Tá. Porque tu evita com a retirada do útero o foco dali pra frente. O microimplante do ano passado, que ainda não cresceu e ainda não é visível, ele vai passar batido durante a cirurgia. E aí pode proliferar depois, só porque tu comeu errado. Entende? Mesmo nem a cirurgia não é garantia. Com os maus hábitos. Tem uma estatística que é 10 a 15% de chance da doença voltar quando ela é operada por uma equipe experiente. Então, imagina quando a equipe não é experiente, quando deixa a doença, no caso do SUS, qual é o problema que a gente tem no SUS hoje? As equipes não são multi. Então, por exemplo, quando eu vou operar uma paciente com endometriose que tem intestino envolvido, o procto entra comigo. No SUS não tem como fazer isso. Tá, é só um especialista. Pelo menos na nossa cidade não tem o procto para entrar junto. Então, ou quem está operando sabe operar tudo, ou ele não consegue chamar o que faz o ureter, o que faz o intestino para fazer a cirurgia ao mesmo tempo. Então, sempre vai ficar doença. O cara mexe uma parte da doença e aonde ele não é capacitado, ele não mexe e fica a doença lá. A gente chama persistência da doença. Aí não é recorrência. Aí depois de um tempo tem que operar de novo, no caso. Isso mesmo. O ideal é operar uma vez na vida só, né? Então uma indicação é tentar engravidar e não conseguir. Outra é dor que não responde a tratamento. A outra é quando formam cistos grandes no ovário, decorre o risco de perder o ovário. E a última é quando está obstruindo alguma coisa, ocorre o risco de perder a função daquele órgão. Por exemplo, obstruir o ureter,
é uma indicação de cirurgia, mesmo que ela não tenha dor. Obstruir intestino. E aí é que entra o exame de imagem, ele nos ajuda a acompanhar isso. Porque o foco, a gente imagina foco, quando fala foco, uma coisa pequenininha, um pedacinho, mas aí ele vai juntando, como a senhora disse, e pode formar grandes abscessos, vamos dizer assim. Não, grandes bolinhas. ilhas de células sangrando. É como se fosse um amontoado de célula com sangue dentro. Isso é foco de endometriose, ele vai ficando duro, vai trazendo órgãos vizinhos para ele, o nódulo fica duro, muito doloroso na relação sexual. A região que mais tem foco, a região mais comum de ter foco, é a região que dói na relação. Então, dor na relação é um sinal de alerta muito importante para a doença. Né? E é isso. Aí, então, a gente faz a cirurgia em caso de precisar. Né? Então, viu que das indicações que eu falei, nenhuma delas fala em tamanho de foco, nem nada disso. E outra coisa que eu tenho de costume, geralmente a equipe especializada é assim, não se opera paciente que não está fazendo a dieta ainda. Ou que não passou por uma investigação gastroenterológica ainda. Porque é muito comum o intestino dessas pacientes ser ruim. E se o intestino é ruim, a tua cirurgia vai funcionar até um ponto. E ela tem muita dor ali que não vai melhorar com a cirurgia, e ela vai no outro médico, ele vai pedir outro exame, aí vai aparecer as cicatrizes de onde você mexeu. Quem está examinando ali, o ultrassonografista ou quem está vendo a ressonância, confunde com foco novo. Aí tu vai ser operada de novo, aí tu vai fazer a romaria da cirurgia. Sim. Tá? Então, é muito importante abordar a paciente com dor, principalmente a que está fragilizada porque está tendendo a engravidar e não consegue, com muita cautela. Às vezes ela tem mais do que uma causa para a dor dela. Às vezes ela tem endometriose, mas ela também tem algum problema intestinal. E se não for tratada ao mesmo tempo, ela não melhora da dor. E o meu objetivo ali é que ela melhore da dor, não é operar ela. Exatamente. De repente, nesse processo de investigação multiprofissional, né, multiespecialistas, ela descobre que a causa da infertilidade dela não é só aquela, é outra também, né, doutora? Porque não é que tem endometriose que não vai engravidar. Isso, né? Mesmo, 50% das pacientes que têm endometriose não têm dificuldade de engravidar quando for conseguir, for tentar. Né? Então, às vezes elas vêm consultar com o exame em mãos, chorando, porque, daí quando eu quiser engravidar? Não, primeiro tu vai tentar. Né? Se não conseguir, daí a gente vai pensar no que fazer. Mas descobrir antes de tentar é muito legal, porque daí tu já vai fazendo a dieta, já vai pensando na idade que tu tentaria, talvez tu já antecipe um pouquinho aqueles planos, mas enfim, tudo é conversado. Por que eu sou apaixonada por paciente com dor? Primeiro porque é doente. Eu tenho 50 anos, eu não tenho mais paciência para atender gente que não está doente. E aí, eu acho que a paciente com dor é uma das mais gratificantes de se tratar. Segundo que o meu esposo é gastroenterologista, especialista em alergia alimentar. Então, fica uma coisa casada, assim. Acaba que a gente tem muita paciente em comum, porque a gente troca muita figurinha, assim, da mesma paciente, né? A gente discute, às vezes tem mais do que uma causa para dor, então a gente vai juntos ali para alcançar o nosso objetivo. A fisioterapia é muito importante aqui também, porque a paciente que passa por dor crônica, tu imagina assim, que para ela ir parar no especialista, ela já passou, né? Por muitas. Fez a romaria. Às vezes 10, 15 anos de dor. E isso vai gerando contraturas musculares, inclusive lá embaixo, entre a vagina e o ânus, que a gente chama dor miofascial, e elas vão desenvolver outras dores, que já não é mais nem da endometriose, já tem outros fatores envolvidos. Então, tem que trabalhar junto com a psicóloga, com a fisioterapeuta. É uma paciente desacreditada que já está achando que é louca, ela já está pensando que ela é louca, né? E eu digo sempre, aí agora eu vou dar um testemunho. Eu sempre fiz gineco-obstetrícia, mas quando cheguei em Criciúma 23 anos atrás, eu tinha formação em videolaparoscopia, mas, enfim, não fazia coisa muito complicada, assim. Eu queria fazer coisas mais simples, e quando era aquela endometriose bem cheia de doença, pegando intestino uretero, eu tocava para Florianópolis ou Porto Alegre. Até que em 2015, eu tive um problema de saúde que causava dor, que durou 6 meses. Eu digo que Deus me deixou estagiar por 6 meses onde elas vivem uma vida.
E ali eu vi o que é perder qualidade de vida, não ter vida social, a vida do casamento, é porque o meu marido é um amado, mas estava complicado. E aí, cada vez que eu tinha crise de dor, eu perguntava para Deus o que ele queria de mim. Eu nunca esqueço. Um dia ele me respondeu. E eu cheguei no hospital no outro dia, uma colega da minha equipe disse assim, eu estava rezando para ti ontem e veio uma resposta para mim. Ela falou para mim a mesma coisa que eu escutei quando eu fiz a pergunta, que era, sai da tua zona de conforto. Não, porque tu tem que fazer endometriose multi, tu tem que fazer equipe, tu tem que chamar Procto e Uro, começar a fazer aqui em Criciúma, porque tu é capacitada. E a gente tem preguiça, porque é uma paciente que pode não ficar boa, ela pode precisar de um clínico junto, que é o gastro. Falei assim, tá, eu tenho toda... Porque Deus não te dá a cruz que tu não pode carregar, né? Com certeza. Aí eu tinha toda a equipe pronta, só faltava me mexer, né? E ali em 2015, então, foi que a gente começou a fazer com o intestino, com o ureter. Eu acho que foi ali que começou a andar um pouco mais isso da endometriose. Você perguntou qual é a percentagem de melhora da fertilidade quando opera, né? Quando a gente só opera, melhora a fertilidade, vai para 48% a chance de gestar depois da cirurgia. E o melhor período é o primeiro ano e meio depois da cirurgia. Então, eu digo para o casal que vem no retorno ali, ó, agora é a hora de tentar, porque é o momento em que os focos, se existirem, ainda são microscópicos, exatamente. E a técnica cirúrgica melhorou muito também. Hoje a gente faz a retirada de peritônio que parece normal, mas que está próximo de foco. Isso reduziu muito mais a chance da doença voltar. Então, o melhor período é esse aí. E quando a paciente vem com essa esperança, eu digo assim, não, a cirurgia melhora a fertilidade. O problema da cirurgia é quando tu sabe que vai mexer em ovário, ou ela tem cisto de ovário, ou ela tem mais de 35 anos, ou ela é uma paciente já mexida, que já foi operada 2, 3 vezes, porque essas têm baixa reserva ovariana, que é o estoque de óvulos que ela já tem no ovário. E esse estoque de óvulos eu preciso preservar. E às vezes uma outra cirurgia piora o estoque dela de óvulos. Então a gente tem que avaliar bem isso antes da cirurgia, né? Como é que está o estoque de óvulos dela? Tem como fazer isso através de exames de sangue e tudo mais, e a gente estudar bem isso para definir certinho a técnica que vai usar, planejar bem bonitinho para ter realmente essa chance de 49% a 50% com a cirurgia. Se fizer fertilização também é 49% a 50% a chance de engravidar. Só que no Brasil, fertilização, os convênios não cobrem. É muito caro. E a cirurgia, os convênios cobrem. Então, a maioria vai para operar mesmo, né? Por esse motivo. E quando faz as duas coisas, a gente chama técnica sanduíche. Essa é a ideal. O protocolo novo americano está falando nessa técnica, que é aspirar óvulos, como se fosse a primeira etapa de uma fertilização, estimula a ovulação, colhe esses óvulos, guarda os óvulos, opera e transfere o embriãozinho já com a pelve limpa. Parece que a chance melhora para 70% quando faz dessa maneira, porque tu tem tu garante um pouco mais essa reserva de óvulos lá no laboratório, congela o embriãozinho ou o óvulo, né? E depois pode-se utilizar esse óvulo congelado, ou se não precisar também, tenta espontaneamente. Se não der, tem óvulo congelado. Parece que daí melhora um pouco mais a chance de gestar. Doutora, o papo é muito bom, já deixo o convite para a senhora voltar mais vezes aqui, porque é bem esclarecedor, né? A gente trazer essas informações para as mulheres, porque muitas passam uma vida de dor e não sabem por quê, muitas têm uma alimentação fraca, ruim, que pode ser solucionado ali, às vezes, não, a gente é o que a gente come, né? Sempre, seja para ser super saudável, seja para não ser saudável.
né? Então, tem que prestar atenção em todos os fatores. Eu agradeço muito a sua presença aqui, foi muito esclarecedor. Obrigada, eu que agradeço o convite. Queria deixar uma mensagem, então, para as mulheres que não subestimem a sua dor, né? Companheiros, irmãos, familiares, que também prestem atenção nas dores das suas familiares, né? Na adolescência, né? Aquela filha que ali começa a ir para a escola e desmaia, vai para casa da escola porque analgésico comum não passa, essa tem 80% de chance de ter endometriose. Então, prestar atenção na alimentação dessas adolescentes, porque isso estimula, né? Não ter preconceito com bloquear a menstruação, né? Geralmente é hormônio, então, não vou dar para minha filha, porque ela tem só 13, 14 anos. Cuidado com dor, né? Dor é uma coisa que a gente não pode deixar para depois. Então, tá certo. Obrigada mais uma vez. Gente, as redes sociais da doutora passaram por aqui, né? Na nossa barra aqui você pode acessar, tem bastante assunto lá para você explorar também, dá para tirar bastante dúvidas, é bem importante. Esse foi mais um Sala de Entrevistas, agradeço mais uma vez a sua companhia. O programa fica todo disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Até o próximo Sala.